Oi, gente, boa noite, a paz seja Jesus. Deus abençoe cada um de vocês, todos que vão receber a palavra de Deus, né? E que seja uma semana abençoada para nós todos, né? Que Deus nos ajude, nos proteja, nos guarda, né? E esteja sempre conosco, né? Nos ajudando no dia a dia, nos afazeres e no compromisso, cada um que temos uns com os outros. Amém? Glória a Deus. E que as bênçãos de Deus sempre estejam conosco em todos os momentos da nossa vida, no levantar, no deitar, né? Que a misericórdia do Senhor nos alcança. Amém? Glória a Deus. Irmãos, eu tinha postado hoje de manhã, eu sempre vou falar que meu chá tá ruim, né? Então eu tô tentando ver se eu compro outro, ele já arrumou de novo e ele tá dando problema, e aí como eu tenho outras coisas para pagar, e aí a gente sempre precisa ter mais necessidade, né? Então sempre eu busco sempre primeiro cuidar daquilo que eu mais preciso. O celular eu preciso, né? Mas não é tão necessário quanto as outras coisas que a gente necessita, né? Mas Deus sabe todas as coisas, Deus providenciará o tempo certo, na hora certa de eu arrumar ele mesmo ou eu comprar outro. Vamos ver, né? Tá na mão de Deus. Bom, vamos ao que interessa, né? Quando a gente fala de Deus, Deus tem poder para tudo, né? Para nos ajudar, sustentar. E a palavra de Deus que eu tinha tirado ontem, eu tinha colocado hoje na internet, não dá para escrever muita coisa, né? Porque de manhã é meio complicado, até o celular é complicado, ele tá ruim. Mas o Senhor tinha falado que no Hebreus, para mim, ontem eu tirei a palavra de Deus, na caixinha de promessa, que o Senhor falou assim para mim. Em Hebreus 10, né? E versículo 17. Eu também, de modo algum, ele falou, o Senhor, né, fala, de modo algum eu lembrarei dos seus pecados e das suas iniquidades, né? Então ele jamais lembrará dos nossos pecados e das nossas iniquidades, o Senhor, amém? Deus, ele fala que a gente sabe que Deus, o nosso Senhor Jesus, né, o nosso Pai querido, ele deu, o Senhor nosso Deus, deu o seu Filho para morrer por nós, né, pelos nossos pecados. Então, se Deus deu o seu Filho para morrer por todos nós, pelos nossos pecados, então nós praticamente já somos salvos pela graça de Deus, todos os dias, né? Somos salvos, libertos. Mas o Senhor está falando que jamais me lembrarei dos meus pecados e das minhas iniquidades. Significa que Deus está falando que às vezes a gente faz algo errado, né? E às vezes a gente faz num momento de raiva, ou assim, sem perceber, erra também. E às vezes a gente fica se torturando, né? Fica assim, não pensando, meu Deus, sabe? Ficar assim, não se perdoando e não perdoando também aqueles que erram com a gente, né? Mas aí Deus fala que Ele jamais lembrará nossos pecados e iniquidades. Isso significa que Deus está falando assim para mim e para você. Para parar de se torturar, né? Parar de ficar se culpando por aquilo. Às vezes essa coisa tem que acontecer, é a vontade de Deus, né? Ele trabalha da maneira como Ele quer. Então hoje tem que continuar. Mas o que Ele pede para nós temos que ter essa consciência, todos nós humanos, a partir do momento que nós cometemos um deslizes, um erro, um momento de raiva, um momento assim de precipitação, tomar uma decisão, assim no momento de raiva, assim, perceber ou faz algo que não está de acordo com a palavra de Deus, nós pecamos contra Deus, então a gente tem que se arrepender. Nós temos que se arrepender, então Deus está chamando nós para o arrependimento, né? Então, nós se arrepender daquilo que nós fazemos, ter a consciência de quando a gente faz algo errado, a gente tem que ter a consciência de, meu Deus, eu não devia ter falado aquilo, eu não devia me comportar daquele jeito, né? Essa consciência todos nós temos que ter, que assim nós estamos fazendo a vontade de Deus, né? Nós estamos se arrependendo, né? Não quando eu fiz, eu não vou perdoar, assim nós já estamos colocando mal no nosso coração. Quando a gente fala assim, não vou perdoar aquela pessoa, ela não merece, então a gente não pode falar assim, porque a gente sempre às vezes vê pessoas falando, não fala assim, porque na verdade isso afasta da presença de Deus. Deus fala que aquele que perdoar o teu irmão, se você tiver alguma coisa contra o teu irmão, se você for fazer uma oferta a Deus, ou vai fazer algo para Deus, você tem que primeiro perdoar o seu irmão, para depois você fazer a oferta para Deus. Porque senão você oferta, tá com o coração fechado, né? Porque e Deus, ele é amor, ele perdoa nossos pecados, né? E só vai se eu perdoar o pecado, o erro do meu irmão, eu perdoar, eu também serei perdoado por Deus. E se eu não perdoar aquele que me machucaram e me feriram, Deus não me perdoará também, né? Então, para que nós sejamos salvos e libertos pela graça do Senhor Jesus, nós temos que nos perdoar, porque Deus fala assim, que nós temos que amar a Ele acima de todas as coisas, amar o próximo como a si mesmo. Então, nós temos que perdoar nós também,
Porque às vezes acontece, nós guardamos mágoas e rancor, não se conformamos pelo aquilo que nós fizemos. Assim, poderíamos ter falado assim, tem vezes a gente fala, podia ter falado mais, sabe, tipo assim, então você começa a corroer aquilo. Então aí acontece o seguinte, nós não se perdoamos. E quando a gente não se perdoa, a gente também está pecando, né? Mas no caso aqui, o Senhor está falando que Ele jamais livrará dos nossos pecados, das nossas iniquidades. Então, se você tem arrependimento daquilo que você faz de errado, você tem aquela consciência, meu Deus, hoje eu errei, Senhor, e à noite era a sua oração ou seus pensamentos, falar, meu Deus, me perdoa, hoje eu devia falar daquilo, se sente mal. Eu sou uma pessoa assim, quando eu falo algo com uma pessoa, eu na hora eu posso falar nervoso, mas depois fico o coração, falo, meu Deus, eu não devia ter falado aquilo. Eu acho que eu fui precipitada, me perdoa, porque a gente tem que se arrepender, né? Porque às vezes na muita raiva, da angústia ali, do desespero, a gente comete os deslizes, né? A gente tem essa reflexão, mas ele está falando para nós que hoje ele jamais livrará dos nossos pecados, da nossa iniquidade. Então ele está perdoando nós, o Senhor, né? Está perdoando, né? E quando Deus nos perdoa, há uma mudança em nós, há um renovo de Deus acontece na nossa vida, porque onde Deus chega, o cenário tem que mudar, as pessoas têm que mudar, nós temos que mudar, há uma transformação, há uma restauração em nós, há um renovo de Deus na nossa vida, né? Então nós precisamos ser libertos, salvos pela graça de Deus, né? E Deus é maravilhoso, né? Ele sabe os nossos corações, os motivos que nós levamos a errar, né? E pecar, né? Então Ele sabe antes houvesse dia, antes houvesse, né? Que Ele fala, né? Sou eu, né? Antes que houvesse, Ele já era. Então Ele já sabe, na verdade, o que ia acontecer no meu futuro, aonde eu errar, onde eu vou pecar, onde Ele vai me corrigir, vai me disciplinar. Deus sabe de tudo, né? Então Ele sabe, às vezes Ele manda, que nem aconteceu com Moisés. Vamos ver o exemplo de Moisés, o servo de Deus. Ele trouxe o povo lá do Egito, né? No deserto, mas quando estava quase próximo de ele conquistar a terra de Canaã ali, ele ficou nervoso ali com o povo, pressionando ele, né? E ele bateu assim com muita força ali naquela pedra, naquela rocha, e para o povo beber água, que o povo já estava. E ele perdeu, foi ali, né? Então, ali que ele perdeu a oportunidade de ele entrar, né? Mas tudo é por Deus, né? Por mais que a gente achou que está na Bíblia que ele perdeu, mas Deus tinha preparado, o Senhor sabe preparar tudo, né? Nós confiar no Senhor, né? Mas nós não devemos também, né? Sim, irar, né? O Senhor fala que nós temos que não irar, né? A ira é obrigação do todo. Então, por isso a gente tem que ter arrependimento, aquilo que nós fazemos de errado, pedir perdão para Deus, falar assim, eu não devia ter agido assim, né? Mas o Senhor está falando hoje, a palavra do Senhor é a nossa esperança, né? A nossa salvação, né? Que Ele jamais lembrará nosso pecado, nossa iniquidade. Então o Senhor está falando que jamais vai lembrar aquilo que você já fez de errado, né? Para de ficar se torturando, para de ficar se ocupando daquilo que já aconteceu. A vida ela tem que continuar. Nós não devemos olhar mais para trás que aquilo que nós perdemos. Nós temos que buscar a Deus, porque é aquilo que Ele vai nos dar lá na frente, né? Então nós estamos plantando para colher, né? Então o que a gente planta o quê? Planta na tristeza, planta na amargura, planta da decepção, da desilusão, né? Na perda, né? A gente vai plantando, mas vai continuando, perseverando na palavra de Deus, ouvindo o que o Senhor tem falado no nosso coração, né? Que Deus vai nos libertando, vai nos curando, vai tratando, vai nos moldando, para chegar onde Ele quer, na vontade dEle, né? E tudo é para honra e glória do nome de Deus, né? Tudo que acontece na nossa vida, por mais que nós não entendamos as coisas ruins que acontecem, também faz parte da obra de Deus, né? Ele trabalha de todas as maneiras na nossa vida, porque o que Deus quer de nós é o nosso coração, né? Trabalha o nosso coração para estar dentro da vontade dEle. E aí nós não somos mais nós, é Deus que está em nós, não somos mais nós, né? Nós temos que confiar no amor de Deus, que Ele tem esse amor maravilhoso, que nos preenche, né? Que nos acolhe com palavra, que nos fortalece, que nos dá alegria, né? Que a alegria do Senhor é a nossa força, né? Que nos sustenta, né? Ele é a sombra que nos protege todo dia e a misericórdia dele que nos alcança dia após dia, glória a Deus. E é isso, irmãos. Irmãs, amigos, amigas, receba essa palavra no coração e não sei o que aconteceu na sua vida. Às vezes aconteceu algo que você não perdoou, ou você não perdoa a si mesmo. Mas Deus está falando que Ele jamais continua a vida, olha para o passado, se revista do homem novo, revista do novo de Deus na sua vida, deixa as coisas para trás que passou, não era para acontecer do jeito que você queria ser, às vezes planejou, fez algo que não estava dentro de acordo com a palavra de Deus, né?
Então os planos de Deus são maiores que os nossos, né? E os caminhos dele também são, amém? Então vamos confiar no Senhor e não vamos ficar pensando naquilo que nós não fizemos, não. Porque às vezes a gente fica pensando que nós poderíamos ter feito mais, fica se torturando, se culpando por aquilo que... Não adianta. As coisas aconteceram. E não adianta vocês tentar voltar aquilo que já se foi. Temos que olhar para frente. É lá para o céu que vai vir a resposta. É lá para o céu que vai vir a nossa cura, a nossa libertação. É lá para o céu que vai vir a graça de Deus sobre a nossa vida. Amém? Então vamos parar de olhar para o nosso sol, o nosso interior. Vamos olhar lá para cima, para o céu. É para o céu que vem a resposta. Amém? O interior da gente guarda também muita mágoa, guarda ressentimento, né? Guarda decepções, frustrações e acaba nos adoecendo a nossa alma, né? Então é por isso que é muito importante, Deus está falando do arrependimento aqui, né? Que jamais vai para aquele que se arrepende, que busca a palavra de Deus, que crê no Senhor, amém? Mas como é muito importante a gente não ficar, fazer o hoje, sabe também? Sabe o que é o hoje? Fazer a vontade de Deus hoje. Então, se você já fazer alguma coisa com uma pessoa, faça hoje. Deixa eu fazer amanhã, não. Aí amanhã eu vou lá, amanhã eu faço, amanhã eu vou lá. Não, se você tem a oportunidade de fazer hoje, se esforce e faça hoje. Porque às vezes depois amanhã vai se arrepender, vai ficar com aquele arrependimento. Quantas pessoas se arrependem? Eu não sei que a minha mãe no domingo, eu podia ter dado mais tempo. Aí fica recorroendo, aquilo já passou. Então, ele fala que jamais lembrar do nosso pecado sem iniquidade, aquilo já passou. Você tinha que fazer, era fazer aquela hora. Não adianta ficar se correndo mais. Então nós temos que entender que Deus está falando para nós. Então vamos olhar para frente. É para frente que se anda. Não adianta você ficar voltando naquilo que aconteceu. Se perdoa e a vida continua. Ele, o próprio Deus que nos perdoa nosso pecado, né? Ele está falando para que jamais, Ele que é Deus, está falando para nós que jamais lembrará do nosso pecado, das nossas iniquidades, das nossas frustrações, dos nossos erros, dos maus caminhos que nós seguimos, né? As más influências nas nossas vidas, os nossos deslizes. Ele está falando que Ele perdoa. E Ele pede para nós se arrepender dos nossos fazemos. Então, vamos confiar naquele que tudo pode, que é o Senhor. Louvado seja o nome do Senhor Jesus. Glória a Deus, aleluia. Então, vamos olhar para frente, deixar as coisas passadas para trás e pedir para Deus curar nossa alma, curar nosso coração, né? Se libertar de tudo aquilo que nos prende ainda, que não deixa de ver a graça de Deus, né? A esperança que é o próprio Deus que está falando conosco. E vamos deixar as coisas, os ressentimentos, as mágoas para trás e a vida ela continuar. E deixa o que foi, já foi. Aquilo que saiu da sua vida, não tente colocar mais. Se foi, é porque é para ir. Não precisa se prendendo a nada. A vida ela continua, segue o barco, amém? Que Deus abençoe cada um de vocês. Receba essa palavra do Senhor no coração e seja forte, corajoso, não temas a nada, confia no Senhor, amém? E Deus esteja com todos nós. Deus abençoe cada um de vocês. Fiquem com Deus, tenham uma boa noite e a paz seja Jesus. Aleluia, glória a Deus. Louvado seja o nome santo do Senhor, seja louvado, glória, glória.